Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Então, a gente vai começar a nossa aula hoje usando a apostila de matemática, dando continuidade ao assunto que falávamos ontem sobre gráficos e tabelas, tá? Como interpretar esses gráficos e tabelas. Então, dando continuidade aí, na página 109, nós vamos falar sobre gráficos de colunas e pictóricos. O que significa isso? Então vamos lá? Vamos juntos? O gráfico mostra de maneira prática e visual os dados coletados em pesquisas. Por isso, ele é uma fonte importante de informações, pois permite uma análise mais rápida do tema abordado. Existem diversos tipos de gráficos. Aqui vamos nos atentar aos gráficos de coluna e os pictóricos. Assim como nas tabelas, nos gráficos há também elementos importantíssimos para a compreensão das informações. Veja o gráfico de colunas abaixo, os elementos destacados. O que nós temos aí num gráfico, né, que é importante a gente saber para que a gente consiga fazer essa leitura com mais clareza. Então, nós temos aí um gráfico da evolução da densidade demográfica, que é o título, tá? Logo aí em cima. Ao lado, nós temos um eixo horizontal, deitadinho assim, ó, que está determinando o ano, né? E abaixo, no eixo vertical, nós temos a numeração com o número de habitantes, tá? Que tá assim em pezinho. E do outro lado, na legenda, que está representado pelo quadrinho vermelho, os anos analisados, que é o que nós chamamos de legenda. E abaixo, fechando esse gráfico, nós temos a fonte, que é do IBGE, que é quem nos forneceu, né? É quem nos deu a informação. Passando adiante, na página 110, nós temos aí. Então, o que nós temos aí de principal no gráfico que a gente acabou de analisar? Nós temos o título, eixo vertical e horizontal. Nós temos a fonte, nós temos a legenda. Dando continuidade aí, nós temos os gráficos de colunas geralmente apresentam os dados em colunas organizado ao longo do eixo horizontal, que é aquele eixozinho deitadinho. E os valores ao longo do eixo vertical, que é a numeração que nós temos assim na lateral, que está em pezinho. Eles são muito usados para comparar dados entre si, como alterações entre um ou outro item, por exemplo. Eles também são muito usados quando os dados pesquisados se referem a qualidades como time, sabores de sorvete, gêneros literários preferidos, entre outros. Utilizando os dados do primeiro exercício resolvido deste capítulo, é possível construir um gráfico de colunas. Veja. Então, aí nós temos um outro exemplo. Então, o que nós já temos aí, ó? Nós temos o título do gráfico, que é a quantidade de alunos e alunas por ano. Nós temos os eixos vertical e horizontal. O vertical é a quantidade de alunos marcado nas colunas, que está assim, ó, em pezinho. E horizontal, a turma por ano, tá? E nós temos também a legenda, né, que está aí azul para os meninos e rosa para as meninas. No eixo vertical do gráfico, temos os números que representam as quantidades de aluno. No eixo horizontal, temos as turmas. As colunas azuis representam as quantidades de alunos e as colunas rosas, as quantidades de alunas, tá? Tia Jerusa acabou de explicar aí para vocês. Na sequência, na página 111, a gente vai falar sobre os gráficos pictóricos, né? Nome diferente. Será que ele é tão diferente assim? Vamos ver juntos. Os gráficos pictóricos ou
pictogramas representam as informações através de desenhos que se referem à variável, ou seja, ao que está representando ou ao tema da pesquisa. Esses desenhos são chamados de ícones e representam as quantidades. Em publicações de revistas e jornais, usar figuras relacionadas ao assunto da pesquisa retratada em um gráfico o torna mais chamativo, que é muito mais chamativo, né, quando você coloca assim um gráfico com desenhos do que com colunas, né, com barrinhas, igual a gente viu no anterior. O gráfico pictórico pode ser construído tendo como base o gráfico de colunas. Então, o gráfico pictórico ele existe, mas as informações sempre vêm em forma de podem vir, né, em forma de coluna para serem transformados assim em desenho. Claro que chama muito mais atenção esse aqui, né, com desenho, do que os outros que são com barrinha. Aí nós temos a seguir um exercício resolvido, né? Muito parecido com o que a gente já viu aqui, ó. Durante um ano, o personal trainer Gabriela analisou a frequência dos alunos nas aulas extras oferecidas aos frequentadores da academia onde trabalha. Ela organizou os dados da pesquisa por trimestre, né? A cada 3 meses. E organizou e anotou em uma tabela e construiu um gráfico a seguir. Então, ela tem aí, ó, todas as informações que nós vimos aí que um gráfico precisa ter. O título, os eixos vertical e horizontal, a legenda, tá? Tem tudo aí completinho. Então, nós temos aí as 3 categorias, ó, judô, zumba e boxe. Aí ela faz algumas perguntas, né, referentes aí ao gráfico. E na sequência, nós temos aí as respostas de cada pergunta feita, tá? Baseando-se, né, nas informações aí do gráfico, a gente vai passar para a atividade proposta.